Audiência do Ministério Público. Artigo 194. O Ministério Público será sempre ouvido em pedido ou incidente de restituição. Parágrafo único. Salvo o caso previsto no artigo 195, caberá recurso com efeito suspensivo para o Superior Tribunal Militar, do despacho do juiz que ordenar a restituição da coisa. Coisa deteriorável. Artigo 195. Tratando-se de coisa facilmente deteriorável, será avaliada e levada a leilão público, depositando-se o dinheiro apurado em estabelecimento oficial de crédito determinado em lei. Sentença condenatória. Artigo 196. Decorrido o prazo de 90 dias após o trânsito em julgado de sentença condenatória, proceder-se-á da seguinte maneira em relação aos bens apreendidos. Destino das coisas. Alínea A. Os referidos no artigo 109, inciso 2, letra A, do Código Penal Militar serão inutilizados ou recolhidos a museu criminal ou entregues às Forças Armadas se lhe interessarem. Alínea B. Quaisquer outros bens serão avaliados e vendidos em leilão público, recolhendo-se ao fundo da organização militar correspondente ao Conselho de Justiça, o que não couber ao lesado ou terceiro de boa-fé. Destino em caso de sentença absolutória. Artigo 197. Transitando em julgado sentença absolutória, proceder-se-á da seguinte maneira. Alínea A. Se houver sido decretado o confisco. Código de Penal Militar, artigo 119. Observar-se-á o disposto na letra A do artigo anterior. Letra B. Nos demais casos, as coisas serão restituídas àquele que quem houverem sido apreendidas. Venda em leilão. Artigo 198. Fora dos casos previstos nos artigos anteriores, se dentro do prazo de 90 dias a contar da data em que se transitar em julgado a sentença final condenatória ou absolutória, os objetos apreendidos não forem reclamados por quem de direito, serão vendidos em leilão, depositando-se o saldo à disposição do juiz de ausentes. Capítulo 2. Das providências que recaem sobre coisas. Seção 1. Do sequestro. Bens sujeitos a sequestro. Artigo 199. Estão sujeitos a sequestro os bens adquiridos com os proventos da infração penal, quando desta haja resultado, de qualquer modo, lesão a patrimônio sob administração militar, ainda que já tenham sido transferidos a terceiros, por qualquer forma de alienação, ou por abandono ou renúncia. Parágrafo 1º. Estão igualmente sujeitos a sequestro os bens de responsáveis por contrabando ou outro ato ilícito em aeronave ou embarcação militar, em proporção aos prejuízos e riscos por estas sofridos, bem como os dos seus tripulantes, que não tenham participado da prática do ato ilícito. Bens insuscetíveis de sequestro. Parágrafo 2º. Não poderão ser sequestrados bens, a respeito dos quais haja decretado de desapropriação da União, do Estado ou do município, se anterior à data em que foi praticada a infração penal. Requisito para o sequestro. Artigo 200. Para a decretação do sequestro, é necessária a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. Fases da sua determinação. Artigo 201. A autoridade judiciária militar, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, poderá ordenar o sequestro em qualquer fase do processo e antes da denúncia, se o solicitar com fundado motivo, o encarregado do inquérito. Providências a respeito. Artigo 202. Realizado o sequestro, a autoridade judiciária militar
providenciará: a linha A, ceder imóvel a sua inscrição no registro de imóveis. Linha B, ceder coisa móvel o seu depósito sob guarda de depositário nomeado para esse fim. Autuação em embargos. Artigo 203. O sequestro autuar-se-á em apartado e admitirá embargos, assim do indiciado ou acusado, como de terceiro, sob os fundamentos de: inciso 1. Se forem do indiciado ou acusado. A linha A. Não ter ele adquirido a coisa com os proventos da infração penal. A linha B. Não ter havido lesão a patrimônio sob administração militar. Inciso 2. Se de terceiro. A linha A. Haver adquirido a coisa em data anterior à da infração penal praticada pelo indiciado ou acusado. A linha B. Havê-la em qualquer tempo adquirido de boa-fé. Prova, decisão, recurso. Parágrafo 1º. Apresentada a prova da alegação dentro em 10 dias e ouvido o Ministério Público, a autoridade judiciária militar decidirá de plano, aceitando ou rejeitando os embargos, cabendo da decisão recurso para o Superior Tribunal Militar. Remessa ao juízo civil. Parágrafo 2º. Se a autoridade judiciária militar entender que se trata de matéria de alta indagação, remeterá o embargante para juízo civil e manterá o sequestro até que seja dirimida a controvérsia. Parágrafo 3º. Da mesma forma, procederá desde logo, se não se tratar de lesão ao patrimônio sob administração militar. Levantamento do sequestro. Artigo 204. O sequestro será levantado no juízo penal militar. A linha A. Se forem aceitos os embargos ou negado provimento ao recurso da decisão que os aceitou. A linha B. Se a ação penal não for movida no prazo de 60 dias contado da data em que foi instaurado o inquérito. A linha C. Se o terceiro a quem tiverem sido transferidos os bens prestar caução real ou fidejussória, que assegure a aplicação do disposto no artigo 109, inciso 1 e 2, letra B, do Código Penal Militar. A linha D. Se for julgada extinta a ação penal ou absolvido ou acusado por sentença irrecorrível. Sentença condenatória, avaliação da venda. Artigo 205. Transitada em julgado a sentença condenatória, a autoridade judiciária militar, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, determinará a avaliação e a venda dos bens em leilão público. Recolhimento de dinheiro. Parágrafo 1º. Do dinheiro apurado, recolher-se-á ao Tesouro Nacional, o que se destinar a ressarcir prejuízo ao patrimônio sob administração militar. Parágrafo 2º. O que não se destinar a esse fim será restituído a quem de direito, se não houver controvérsia, se esta existir, os autos de sequestro serão remetidos ao juízo civil, a cuja disposição passará o saldo apurado. Seção 2 da hipoteca legal. Bens sujeitos à hipoteca legal. Artigo 206. Estão sujeitos à hipoteca legal os bens imóveis do acusado, para satisfação do dano causado pela infração penal ao patrimônio sob administração militar. Inscrição e especialização da hipoteca. Artigo 207. A inscrição e a especialização da hipoteca legal serão requeridas à autoridade judiciária militar pelo Ministério Público em qualquer fase do processo, desde que haja certeza da infração penal e indícios suficientes de autoria. Estimação do valor da obrigação e do imóvel. Artigo 208. O requerimento estimará o valor da obrigação resultante do crime, bem como indicará e estimará o imóvel ou imóveis que ficarão especialmente hipotecados. Será instruído com os dados em que se fundarem
as estimativas e com os documentos comprobatórios do domínio.